Queridos, nossa Legacy, como eu gosto de chamar, Lelé, está chegando ao fim. E no vídeo de hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre esse final, né? O que a gente pode esperar e falar aí todas as histórias que precisam ser encerradas em apenas 3 episódios. Confesso que eu tô mais tranquila desde o último vídeo de Legacy que eu postei aqui com vocês, que eu estava um pouquinho alterada, né? Bem revoltada com o cancelamento da série. Ainda acho que foi injusto, deveria ter mais uma temporada pra gente ter um tempo aí pra se despedir, mas em 3 episódios, se eles quiserem, eles conseguem sim encerrar toda a história. Porém, eu confesso que conforme eu fui pensando nas histórias pra poder gravar esse vídeo, eu fiquei um pouquinho preocupada, porque tem muita coisa ainda pra acontecer. Afinal de contas, eu sempre preciso frisar aqui com vocês que quando a gente fala do final de Legacy, a gente não tá falando apenas do final de Legacy, a gente tá falando sobre o final do universo de The Vampire Diaries. Por exemplo, a gente tinha histórias em The Originals que já foram encerradas, porém eles abriram essa história novamente em Legacy, deixando aí uma abertura que agora precisa ser encerrada mais uma vez. Assim como histórias que já haviam sido encerradas lá no final de The Vampire Diaries, como por exemplo a história da Senhora Caroline, e eles simplesmente abriram essa história mais uma vez agora em Legacy, então eles precisam encerrar também. Então bora falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. E, mano do céu, já tô com saudade. Últimas teorias, hein, galera? Últimas teorias. Chega de conversa e bora pro vídeo de hoje. Bom, uma das primeiras histórias que precisa ser encerrada é justamente a história que foi apresentada nessa temporada, que é a história dos deuses. E confesso que isso é a coisa, galera, que tá me tirando o sono. É aquela história que eu tô preocupada com o que eles podem fazer e não sei não, mas eu senti um cheirinho de spin-off. Espero que não, pelo amor de Deus. Eu gostei da história dos deuses, ainda acho que não tem nada a ver com a nossa série vampiresca, mas vamos pensar um pouquinho aqui, né? A gente teve desde a primeira temporada até o começo da 4ª temporada toda a história de Malivor, ele que sempre foi o vilão master de Legacy. Eventualmente também a gente tinha monstros aparecendo, eventualmente não, né? Toda hora tinha um monstro ridículo, podre, que ninguém gosta aparecendo nessa série. E isso foi diminuindo depois que Malivor foi derrotado. Então é um pouquinho suspeito eles apresentarem novos vilões que não é apenas um, parece que tem vários deuses aí, apresentar novos personagens justamente na última temporada da série. E pensando na história dos deuses, 3 episódios, eu não sei se é tempo suficiente pra encerrar absolutamente tudo que eles nos apresentaram até agora. Por exemplo, a gente teve o Ken aparecendo, né, que é o deus poderoso, que agora quer matar Hope Mikaelson. A gente tem o Ben e toda a história dele, que beleza, foi explicado até então, toda a história da Jennifer também, mas a gente não pode esquecer que temos vários deuses em caixões. Pois é, tem outros personagens que ainda tem história e é uma abertura, eles ficam falando sobre o deus do tempo, pode ou não viajar no tempo, eles abriram aí uma história muito louca que, como que vai encerrar isso em 3 episódios? É impossível? Não, não é impossível, mas isso me preocupa, deles quererem deixar uma história aberta justamente no final de Legacy, com a esperança de ter aí um novo spin-off, pelo amor de Deus. Chega de spin-off desse universo, eu não aguento mais, eu não quero, acabou, gente, acabou. Mas outra história que eles abriram pra gente aí em Legacy que eles precisam encerrar é a história da Aurora, uma personagem que ela veio desde The Originals, ela foi a primeira vampira da linhagem da Rebecca, ou seja, não é qualquer personagem que simplesmente foi jogado aí em Legacy pra gente, tem que aceitar, não, é uma personagem que a gente já conhece há muitos anos, que ela tem uma trajetória que não pode ter um final em aberto, e é justamente uma das histórias que eu falo pra vocês. Em The Originals, a história dela já tinha sido meio que encerrada, ela tava lá dormindo, tava no seu sono de beleza na casa dos Mikaelson, só que eles resolveram ressuscitar ela em Legacy, então agora eles precisam dar um final pra ela. Não sei se ela vai ter um final feliz ou não, às vezes eu tenho essa impressão que Legacy está tentando transformar a Aurora em uma mocinha, em uma personagem que
ai, tadinha, ela teve uma vida difícil, mas a gente sabe que a Aurora, ela foi uma puta vilã insuportável em The Originals, mas em Legacy eu até gosto dela. Eu já não engoli tanto a situação da Aurora simplesmente ter acordado da casa dos Mikaelson e ninguém ter percebido, principalmente a Rebecca, que já passou poucas e boas aí na mão dela. Tipo, não consigo imaginar a Rebecca sabendo que a Aurora saiu de lá e não falar nada, ou a Hope saber de tudo isso e não comunicar à família o que estava acontecendo. Então já é uma história difícil de se engolir, e Legacy vai ter que resolver isso daí. Um dos finais que eu fiquei imaginando é o Ken, de alguma maneira, destruir a escola Salvatore. Eu acho que seria um final muito chocante, assim, pra Legacy, né? Afinal de contas, eles falam a respeito da escola, é a história que movimenta a história desde o começo. Então, seria muito louco se a gente visse aí no final a destruição da escola Salvatore. Eu acho que seria até bem ousado. Poderia até essa ser a justificativa da aparição da Caroline, que a gente já vai chegar nisso daí, tá? Mas eu preciso já falar pra vocês que sim, Caroline vai aparecer nesse final, rainha perfeita, maravilhosa, antes tarde do que nunca, né, Legacy? Que ódio. Bem no final, eu esperei o tempo. Bom, mas uma história que eu não sei se ela precisa ser finalizada, mas eu fiquei com isso na cabeça. O Clark, galera. O Clark. A história dele vai acabar daquela maneira bosta mesmo. Ele com aquela namorada maluca, em que a galera fez várias teorias de que ela poderia ser uma das deusas, que ela também é um ser sobrenatural. Só que o Clark, ele simplesmente desapareceu da série. Eles deram a entender que ele teria uma grande importância nessa temporada, mas ele foi simplesmente esquecido no churrasco. Fico decepcionada com isso, porque eu sempre falei pra vocês que o Clark era um personagem muito complexo, que ele parecia muito os personagens que a gente já conhecia em The Vampire Diaries e The Originals, né? Eu acho que às vezes ele tem uma mistura de Daemon com Elijah, e Klaus tem todo esse problema paternal que ele tinha. Então era um personagem muito intenso que a série poderia ter aproveitado um pouquinho mais. Só que Legacy é assim, né? Tem um monte de personagem bom que eles não sabem aproveitar. E justo na temporada, por exemplo, que eles resolveram aproveitar o Jed, mostrar que ele é um personagem interessante, que tem um passado interessante, aí a série é cancelada. E eu falo tudo isso pra vocês também, né, porque a galera ali da CW falou que faz muito tempo que a produção das séries já sabia que poderia ser a última temporada de determinadas séries. Ele meio que já colocou a galera na parede, falando assim, ó, queridos, se eu fosse vocês, já fazia um final pra essa série aí, não faz final aberto, nada, porque pode ser cancelada. E Legacy, com certeza, é um desses casos. Não é à toa que desde sei lá quando, nessa temporada inteira, a gente tem falado bastante sobre esse sentimento de ser última temporada, e de fato era uma última temporada, então a gente já tinha sentido que isso ia acontecer. Só que a gente também não pode esquecer que Legacy tem muito personagem, apresentou muita gente e tem todo um universo pra encerrar, porque é a porcaria do legado. E cadê o legado? Que nunca teve legado, simplesmente fizeram a Caroline uma mãe ausente, fizeram a família original que sempre, Always and Forever, jogaram lá na puta que... Enfim, já tô ficando nervosa, né, gente? Desculpa. Vamos seguir aqui falando das histórias. Uma história que eu não sei se eles vão encerrar nessa temporada ou se precisa de algum encerramento, eu não sei, mas são os monstros, né, galera? Eu acho que eles perderam uma grande oportunidade de dar um fim nos monstros junto com Malivore. Só que o que aconteceu? Mesmo com Malivore sendo destruído, alguns monstros começaram a aparecer constantemente, sem justificativa nenhuma. Então eu fico me perguntando, será que vai continuar tendo esses monstros no universo? Será que eles serão destruídos? Vai falar, ah, não vai ter monstro nunca mais? Ou simplesmente eles vão fingir que isso aí não existe? Uma história que precisa ser encerrada é do Necromancer. Né? Não, gente, o Necromancer, melhor personagem, pelo amor de Deus, maravilhoso, ele precisa de um fim, tipo a Hope arrancando a cabeça dele. Bom, já que eu toquei nesse assunto, é óbvio que uma história muito importante que precisa ser encerrada é a história do Limbo, é a história do Lando e tudo que aconteceu. Ele poderia ter voltado junto com a Hope no último episódio que foi ao ar, mas não, eles criaram toda uma situação ali pro Lando continuar, né, eles dizendo que o Lando
Lendl, ele nunca mais vai poder voltar pro mundo normal pelo acordo que ele fez. Então, o final do Lendl que eu imagino é ele indo pra paz. É a única coisa que eu vejo. Ou eles criarem alguma situação aí pra ele voltar pro mundo real, entende? Só que o que fica na minha cabeça também são os poderes do Lendl, porque a história simplesmente esqueceu que ele era uma fênix. Então eu fico, poxa, eles não poderiam mostrar o Lendl recuperando seus poderes em algum momento? Eu acho que eles nunca tiveram muito cuidado com essa história, como o Lendl perdeu os poderes, se algum dia ia voltar ou não. E eu acho que o personagem, ele também aceitou isso muito fácil, entende? Tipo, ninguém mais toca no assunto que ele era um ser sobrenatural, ninguém fala a respeito disso, mas ele foi um personagem muito importante. Uma história que movimentou a primeira temporada foi justamente saber, né, todo o mistério sobre qual ser sobrenatural que o Lendl é. Não é à toa que o meu episódio favorito até o momento é o episódio que a gente acaba descobrindo que ele é uma fênix. Esse episódio é simplesmente sensacional. Então imagina se ele volta pro mundo real com as suas asas de fênix, cuspindo fogo ou sei lá o que. Adoraria ver o Lendl com seus poderes de volta, devo confessar. Não podemos esquecer também da história da Cleo. Ela tá tendo vários problemas com seus poderes aí nessa temporada, então a série também precisa dar um encerramento pra personagem que acabou se tornando uma pessoa muito importante pra história dessa série. Ela, o Caleb, né? A série falava bastante sobre o passado do Caleb, que a gente ia ter um detalhamento maior, mas eu acho que isso não vai rolar, afinal de contas é o final da série. Mas enfim, eu acho que essas são pequenas coisas que facilmente eles conseguem finalizar sim. Só a história dos deuses que eu ainda tô com o pé atrás com o que eles querem com tudo isso. Eles deixaram aí essa curiosidade, né? Quem são os outros deuses? Eles estão no caixão, alguém vai acordar eles, como que vai rolar essa história aí em 3 episódios, como eles vão conseguir derrotar o Ken em 3 episódios só. Eu não consigo ver isso, porque eles mostram o Ken como um personagem tão poderoso, mas tão poderoso, e ele ser, tipo, morto ou ser derrotado facilmente, eu vou estranhar um pouco. Tá, mas daqui pra frente eu vou falar pra vocês as coisas que realmente me preocupam e as coisas que eu realmente quero ver nesse final, que precisa acontecer e não tem discussão. Uma das coisas é Lizzie e MD. Eu não vou superar se Legacy terminassem Lizzie e MD ser endgame. Não quero saber. Lizzie e MD tem que ficar junto e dane-se. Gente, tá desde a primeira temporada falando disso, cara. Desde a primeira temporada. É evidente que os dois estão ali sentindo a mesma coisa no momento. O Ethan é um personagem que tá atrapalhando. Brincadeira, ele não tá atrapalhando. Mas é tão evidente que a Lizzie tá gostando do MD. É tão evidente que o MD tá gostando, não. Sempre gostou da Lizzie, né? Ele foi super sincero com ela nesse último episódio que foi ao ar. Eu não sei pra que continuar com essa enrolação pros dois terem um relacionamento, pros dois ficarem juntos de uma vez por todas. Então tem que ser endgame. É isso, não consigo ver a Lizzie terminando a história de Legacy com outra pessoa, a não ser que o MD morra. O que vai ser muito triste se isso acontecer, né? Pelo amor de Deus, meu MD não. Que é uma coisa também que a gente não pode esquecer, né, galera? O universo de The Vampire Diaries adora matar os personagens nos últimos episódios. Então, eu acredito que sim, a gente vai ter morte nesse final de Legacy, mas como se trata de Legacy, que é uma série que eles puxaram mais pra essa vibe adolescente, eu acho que a pessoa vai morrer e vai pro limbo e depois vai encontrar a paz, então não vai ser uma coisa muito pesada, não acredito que vai ser uma morte muito pesada, não, e continuo achando que a pessoa que pode morrer é de fato o Ethan. Agora, o que não pode faltar é a Josie. Galera, não consigo ver o final de Legacy sem a Josie. Não sei como tá aí a situação com a Kaylee Bryant, se ela topou fazer uma participação no final. Até porque eles anunciaram que ela não faria mais parte do elenco regular da série, dando a entender que ela participaria em algum momento, que ela seria uma personagem recorrente. Mas uma coisa que me incomodou muito, e eu até comentei com vocês em outros vídeos, é que eles simplesmente esqueceram da existência da Josie na série e eles colocaram como se a Lizzie fosse a única filha do Alaric, e isso me entristece. Mas eu acho que a gente, acompanhando a história da Josie por tanto tempo, a gente merece pelo menos saber onde ela tá e o que ela tá fazendo. Eu adoraria que ela voltasse com a Penélope. É muito difícil isso, mas muito difícil se isso acontecesse. Mas imagina se a Josie foi atrás da Penélope, largou a Finch e foi atrás. Ai, gente, seria muito legal. Só de pensar que, tipo, essas são as únicas
oportunidades da Penélope aparecer e eu acho que não vai rolar, é difícil rolar, é só um sonho meu mesmo, mas seria muito legal. Agora, em relação a Josie, a gente precisa de um encerramento na história também, independente de qualquer coisa. Ela é uma das personagens principais, ela sempre movimentou a história, ela sempre foi uma personagem importante e pro final da série a gente precisa ter esse cuidado com essa personagem também, né, galera? Afinal de contas, a série deu a entender que a Josie, ela tinha ido embora, tinha ido pra algum lugar específico pra poder encontrar uma maneira da Hope recuperar a sua humanidade. A série, né, o roteiro deixou isso em aberto, só que aí a Hope já recuperou a sua humanidade. E aí? O que rolou? Então especula que ela tá com a Caroline, mas também ninguém fala nada a respeito. A gente não sabe o que aconteceu com a Josie. Imagina se a série, sei lá, em algum momento fale que ela tá viajando pelo mundo junto com a tia Bonnie. Cara, eu vou ficar muito, muito feliz. Eu vou ficar, tipo, surtada, porque eu amo muito, mas eu vou surtar mesmo se ela voltar com a Penélope. Tá, mas como eu falei no começo desse vídeo, a Nossa Senhora Caroline, maravilhosa, perfeita, ela foi confirmada, galera, ela vai aparecer no último episódio da série, finalmente. Eu tô tão feliz que vocês não têm noção, porque a gente fala da aparição da Caroline há anos, a gente fala desde antes de Legacy ser lançada, né, antes mesmo da série sair e tudo mais. Eu lembro que a gente falava bastante a respeito dela ser a mãe das gêmeas, que serão as principais, e como assim ela não vai aparecer, eles vão justificar ou não. Uma das coisas que mais me entristecem em Legacy, na verdade, são duas coisas, que eu acho que estraga muito o universo como um todo, que é justamente colocar a Caroline como uma mãe ausente, independente de qualquer coisa. A série colocou, sim, ela como uma mãe ausente, o que é triste, porque em The Vampire Diaries a gente via que ela fazia absolutamente tudo pelas suas filhas, né? Então a série, ela colocou uma justificativa que a Caroline estava viajando, procurando uma solução para que as suas filhas não fizessem a fusão e uma morresse e tudo mais. E aí, era até aceitável, tipo, poxa, ela tá pesquisando, ela tá analisando e tal. A partir do momento que a Lizzie se tornou uma heretic, que não precisaria mais fazer a fusão, essa justificativa pra Caroline não aparecer, ela já não é válida. Tem uma galera que fala bastante que a Caroline não pode aparecer porque ela é uma vampira, porque ela é velha, e a galera de Mystic Falls vai perceber, mano, não se passaram tantos anos assim a ponto da galera achar que a Caroline não tá envelhecendo, entendeu? Eles no máximo vão olhar pra ela e vão achar que ela tá usando os produtos Yvonne da Rochelle. A Helena certamente tá envelhecendo, o Damon também tá envelhecendo, a Lark já tá mais velho também, só que não é um envelhecimento tão longo como as pessoas imaginam, sabe? Por exemplo, a personagem Freya Michelson, ela é a única ali da família Michelson que vai envelhecer. O que eles estão fazendo? Eles colocam ali uma maquiagem nela pra ela aparentar um pouquinho mais velha. Só que você não vê uma diferença tão grotesca assim, porque não se passaram tantos anos assim, né, galera? Não sei se a série vai falar em algum momento por que a Caroline fez tudo isso, por que ela era ausente na vida das filhas dela, e é uma história que eu digo que ela tinha sido encerrada em The Vampire Diaries, porque a gente termina a série com a Caroline ali na Escola Salvatore, recebendo o cheque do Klaus pra poder construir ali a Escola Salvatore e tudo mais, ela toda felizinha com as filhas dela. Então, quando chega em Legacy, eles abriram mais uma vez a história da Caroline, fazendo toda essa situação. E é triste você parar pra pensar que, pô, a Lizzie morreu e voltou à vida, Caroline não apareceu. O Alaric ficou em coma e as filhas ficaram sozinhas na escola, Caroline não apareceu. A Josie, ela se tornou a Dark Josie, quase morreu já várias vezes, aconteceu um monte de coisa com ela, a Caroline não apareceu. As filhas e o Alaric foram pro mundo prisão, encontraram o Kai Parker, que já aterrorizou muito a vida da Caroline e das filhas dela, a Caroline não apareceu. Então é triste se você parar pra pensar assim na história, porque conhecendo a personalidade da nossa Barbiezinha, da nossa Caroline, a gente sabe que não é bem assim. Então pra mim é um roteiro bem meia boca, mas eu também entendo que a atriz que tinha que querer aparecer tinha todo um contexto, enfim, mas ela vai aparecer no último episódio, o que é muito legal, né, porque ela apareceu na última temporada de The Originals, ela apareceu no último episódio de The Originals, dando ali um beijinho no Klaus de despedida, finalizando com chave de ouro, e agora a gente também tem ela finalizando com chave de ouro Legacy, com essa participação icônica, e vai ser tão emocionante ver a Caroline de novo, mas tão emocionante que vocês não têm noção. Mas aí, outra história que eles simplesmente resolveram abrir em Legacy
Legacy é a história do Klaus Mikaelson. Na primeira temporada, a gente tem um momento que o Necromancer fala pra Hope que o Klaus realmente morreu com amor no coração, mas que ele ainda não encontrou a sua paz. Que ele só ia encontrar a paz no momento que a Hope encontrasse a paz dela. Aí eu pergunto pra vocês, que dia que a Hope vai encontrar a paz dela? Porque a vida dessa menina é uma desgraça atrás de desgraça. Legacy precisa finalizar com a Hope encontrando a paz dela pro Klaus encontrar a paz dele. Só que aí a senhora Julie Plec, ela adora matar os seus protagonistas no último momento ali da série. A gente teve o Stefan morrendo no final de The Vampire Diaries e não somente ele, né? A gente tem um salto temporal aí que a gente não sabe exatamente de quanto tempo, mas a Helena e o Damon também morrem no final e reencontram ali as suas famílias na paz. Em The Originals, a gente também tem, né, a morte da Hayley, do Klaus e do Elijah, que são personagens, assim, icônicos. Então, eu lembro que quando Legacy saiu, a galera já falava, não importa o que acontecer nessa história, eu já sei que no final a Hope vai morrer, justamente por conta de tudo isso. Só que eu acho que a Julie Plec, ela, justamente pelas pessoas falarem muito esse tipo de coisa, ela vai tentar fazer uma coisa diferente, pelo menos eu acho. Porque a Hope morrer no final é uma coisa muito óbvia. E no último episódio que foi ao ar, tem um momento que o Lando fala pra Hope que o destino dela é viver. É tipo assim, minha filha, tu vai viver anos da sua vida aí, você vai ver a galera que você ama morrendo, mas o seu castigo é ficar viva. Eu acho que a Hope pode ficar viva sim, só que a Julie Plec, nesse final, ela vai ter que encontrar alguma maneira da Hope encontrar a paz dela. Pro Klaus encontrar a paz dele, galera, senão eu não vou aguentar. A gente tem esse momento, quando a Hope se torna uma trívida completa, que ela tá no limbo e ela ainda fala, mano, se o meu tio, o meu pai ou minha mãe aparecer aqui, fala pra eles não esperarem por mim. Então isso dá a entender mais uma vez que o Klaus, ele não encontrou a paz dele, cara. Isso é triste, eu quero o Klaus na paz dele. Então eu fiquei pensando em algumas maneiras que a gente pode encerrar a história da Hope Mikaelson, justamente por Legacy ser uma série mais adolescente. Eu acho que eles vão fazer uma coisa um pouquinho mais leve, eu acho. Então, uma maneira é, de fato, ela morrer. E eu fiquei imaginando uma cena, cara, tipo assim, o Joseph Morgan, ele e a Phoebe, né, que faz a Hayley, eles não precisam necessariamente aparecer. Mas eu já vi isso acontecer em filmes e em outras séries também, deles utilizarem atores parecidos pra fazer determinadas cenas. Então, por exemplo, a gente podia ver a Hope caminhando ali até a paz, olhando pra câmera, olhando pra trás, alguma coisa do gênero, de mãos dadas com os pais, porém, eles poderiam estar de costas. A gente vai saber que aquele é o Klaus, que aquela é a Hayley e tudo mais, a gente sabe que são atores diferentes, mas vai ter essa homenagem aí da gente realmente ver o Klaus. Por exemplo, na série Grey's Anatomy, não sei se todo mundo assiste, se você não assiste, desculpa o spoiler, mas isso tá por toda a internet, galera. Mas quando o Derek morre ali, né, em Grey's Anatomy, tem um momento que a gente fica, pô, e a Christina? A Sandra Oh, a atriz, ela saiu da série e não queria fazer mais Grey's Anatomy, então como que ia colocar? E aí eles pensaram, pô, não tem como colocar o velório do Derek e não colocar a melhor amiga da Meredith nesse momento, porque não faz sentido pra história, entende? Então eles pegaram uma atriz diferente, colocaram ela ali de costas, o cabelo, a roupinha bem parecida, pra gente ter essa Christina ali, mesmo sabendo que não era atriz, a gente sabia que era a Christina, era uma homenagem, é uma maneira que eles encontraram pra fazer a personagem aparecer, sem necessariamente a atriz aparecer ali na série. Então eu acho que isso é muito possível sim, se eles quiserem fazer com o Klaus e com a Hayley. Mas outra maneira, eu acho que a Hope poderia encontrar a paz, é ela voltando pra New Orleans, né, galera? Ela voltando ali pra família dela, porque eu acho que aquele episódio específico que a gente vê todos os originais junto com a Hope, a gente vê o quanto a família é importante pra ela, a gente vê ela tem uma conexão ali com aquelas pessoas podem cuidar dela, entendem a história dela, são a família dela, ela não é sozinha na vida como Legacy mostra, então seria legal, assim, se ela voltasse pra New Orleans, se ela voltasse, assim,
pra família dela e eventualmente ela aparecer ali na Escola Salvatore, ela se tornar uma professora da Escola Salvatore, seria muito interessante. Mas uma coisa também que eu fiquei pensando foi, a Julie Plec, ela falou que o final de Legacies vai explodir a cabeça dos fãs de The Vampire Diaries. Eu não acredito que seja apenas a participação da Caroline, não, tá? Não que a Caroline seja pouca coisa, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Só dela aparecer eu já fico, meu Deus! Mas eu acho que ela fala sobre explodir a cabeça em relação à história mesmo, tá? Claro que a gente pode ter, sim, outras participações especiais que eles estão escondendo. Eu não acho tanto assim, acho que é o momento da Caroline aparecer. Mas eu tive uma teoria que, cara, se ela acontecesse, realmente explodiria a cabeça. Seria uma coisa tipo, uau. Como eu disse pra vocês, no final de The Vampire Diaries, a gente tem esse salto temporal. A gente não sabe quanto tempo especificamente ainda, mas a gente sabe que eventualmente o Damon e a Helena vão morrer, né? Mas em Legacies, eles ainda estão vivos nessa linha temporal. Eles têm ali a filha deles, que a gente já sabe também. Estão casados, felizes. Helena, a médica. A gente tem esse momento também que a Josie fica um pouquinho na casa deles. A gente vê que a Helena reconstruiu a casa Gilbert. Isso é muito legal. Então, imagina se no final de Legacy a gente tenha um salto temporal também, vinculando nessa linha temporal de The Vampire Diaries, quando a Helena e o Damon morrem. E aí, a gente podia ter, gente, não fica bravo comigo, mas a gente podia ter a aparição da filha do Damon e da Helena. Por quê? Muito se fala sobre a aparição da filha de Helena desde o começo de Legacy, então seria interessante se ela aparecesse mais velha, porque tem esse salto temporal, já a Helena e Damon já morreu e tal, e aí com isso a gente já ia saber que Rebecca também já é humana, porque ela tomou a cura, né, ela tá esperando o Damon morrer pra ela tomar a cura, então a gente sabe que a Rebecca também pode engravidar, então imagina só se a gente tem esse salto temporal, filha de Helena aparece e começa um novo spin-off. Tô brincando! Gente, vocês não me vêm com essa história de spin-off de filha de Helena não, que eu vou ficar puta da minha vida. Chega! Tem uma galera que fica ali, no que você acha de um reboot de The Vampire Diaries? Não quero mais história de The Vampire Diaries, gente, eu amo essa série, eu amo essa história, mudou minha vida, mas chega! Chega, não! Cara, pelo amor de Deus, eu já vi gente falando, vamos fazer um baixo-assinado pra HBO Max, agora que está fazendo o reboot de Pretty Little Liars, também fazer o reboot de The Vampire Diaries. Vocês estão malucos! Imagina outro ator interpretando o Klaus Mikaelson. Não! Imagina outro ator fazendo o Damon, que não seja o Ian Somerhalder, que o Stefan sem ser o Paul Wesley. Eu não quero, e tô sendo imatura mesmo. Tô. Mas se lançar, eu vou assistir, porque eu sou idiota. Mas é isso, você entrar nessa linha de raciocínio que eu tô falando aí pra vocês, se a filha de Helena aparecer mais velha, né, a gente ter esse salto temporal de fato, o Nick, o filho da Freya, ele também vai estar mais velho, então ele também pode aparecer. Imagino isso como um explodir a cabeça dos fãs de The Vampire Diaries, justamente porque a galera fala muito sobre a filha de Helena. Então a filha de Helena aparecendo no final de Legacy vai ser uma coisa tipo, meu Deus, tá ali! Ai, meu Deus! Vai ser aquela coisa, se parar pra pensar nisso, talvez o Alaric já tenha até morrido, né? Porque a galera também é outra coisa, que a galera quer muito o Alaric morrendo. Enfim, eu não consigo imaginar exatamente um final pra Legacy. Eu só espero que o final não seja algo do gênero o Landon voltando finalmente à vida com seus poderes de Fênix e a Hope olhando pra ele, tipo, enfim, podemos ficar juntos agora, e acaba Legacy. Pelo amor de Deus, não, não, não e não. Mas isso me preocupa porque eu acho que é possível sim. Mas enfim, galera, comenta aqui embaixo quais são as suas teorias, o que você acha que vai acontecer aí nesse final de Legacy. Esse é o momento de fazer as teorias mais loucas possíveis, galera. Pode colocar aí o retorno do Damon, o retorno do Stefan, voltou dos mortos, sei lá. O Klaus, tem uma galera que viaja bastante falando que Caroline vai ser endgame. Oh, gente, vocês são mais iludidos que eu, né? Porque o Joseph Morgan, se ele aparecer, eu vou tá achando que o Klaus tá fazendo crossfit depois de ter morrido. Vocês viram como tá esse homem se preparando pra Titãs? Então, até um ator, como eu falei pra vocês, toda essa história do Klaus de costas e tal, representando o Klaus, ia aparecer mais o Klaus do que o próprio Klaus, porque o Joseph Morgan, ele já não tá aparecendo o Klaus, ele tá aparecendo o Klaus crossfiteiro. Enfim, galera, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, dá aquele like maroto que me ajuda bastante, tá bom? A gente vai continuar falando de
de Legacy, a gente vai continuar falando do universo de The Vampire Diaries aqui nesse canal, independente de qualquer coisa, tá? Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre tentando falar com vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!